Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui hoje para a gente discutir mais algumas questões referentes à nossa disciplina de DP, em que nesse questionário número 2 é o questionário que vocês já têm disponíveis aí na internet para poder estudar para essa nossa prova de adaptação. Na nossa aula de genética nós abordamos alguns assuntos, então como foi uma disciplina muito rápida, eu resolvi trazer mais uma leva de questões aqui para a gente revisar sobre o conteúdo, sobre a teoria em cima dessa aplicabilidade da genética na psicologia. Na questão número 1, qual a diferença entre cromatina e cromossomo? De uma maneira bem simplificada, cromatina e cromossomo, ambos são a organização do DNA. O DNA, quando está na forma da cromatina, ele é a própria dupla fita. Quando esse DNA está na forma de cromossomo, na verdade, essa cromatina ela passou por um processo de supercondensação, superespiralização. Eu tenho até aqui um brinquedo que eu ganhei de um dos meus alunos na aula. Eu agradeço aqui para os meus alunos que estão sempre colaborando comigo. Então, pensa nessa estrutura aqui, ó, super esticada, como se fosse a estrutura da cromatina. Ela é super esticada. O DNA na forma da dupla fita, esse tracinho aqui está representando a dupla fita complementar. Na hora que essa cromatina ela é condensada na primeira parte lá da prófase, essa cromatina passa a ser agora muito mais espessa. Ela é muito mais espessa. Opa, vamos colocar aqui direitinho. Olha aqui, acompanha comigo. Ela é muito mais espessa. Está condensada, está compactada. Ela é menos comprida porque está condensada. Na hora que eu estico novamente, ela passa a formar novamente a cromatina. Essa estrutura esticadinha é a cromatina, muito mais fina, a própria dupla fita do DNA, enquanto que essa estrutura condensada e mais espessa, após o empacotamento, isso está representando o cromossomo. Olha a espessura disso aqui, quando eu comparo com a espessura da cromatina, que era isso aqui. Deu para perceber a diferença? Isso aqui é a cromatina, isso aqui é o cromossomo. Ambos são formados por DNA, mas a cromatina, esse DNA está espalhado. No cromossomo, esse DNA está condensado, está compactado. Como a cromatina pode então se transformar em cromossomos? Nossa questão número 2. O DNA no núcleo dessa célula vai passar por um processo de compactação, por um processo de superespiralização. E aí, para auxiliar esse processo, vão existir proteínas denominadas de histonas. Essas proteínas auxiliam o processo de compactação do DNA para formar o que a gente chama de cromossomos. Se você for revisar utilizando meus slides, um desses slides está demonstrando um processo de compactação. Você pode pensar também no fio do telefone. O fio do telefone ele é um fio cheio de voltinhas. Na hora que você estica, você tem ali a representação da dupla fita do DNA. Se você solta uma das pontas do fio, ela vai tender a se enrolar novamente, formando algo mais compacto, formando o cromossomo, com auxílio das proteínas histonas. Questão número 3. Em qual momento encontramos o DNA na forma da cromatina e em qual momento esse DNA está na forma de cromossomos? Aí a gente vai ter que recordar agora do ciclo celular. Durante a interfase inteira, essa célula, o DNA que está nesse núcleo da célula vai precisar ser utilizado para poder se criar RNA. Vai ter que ser utilizado para poder esse RNA agora ser traduzido em proteínas. Esse DNA ele vai ter que ser utilizado para se replicar o DNA, preparando essa célula para ela poder se dividir. Então, durante a interfase inteira, esse DNA tem que estar na forma chamada de ativa. Essa forma ativa é a que a gente denomina também de cromatina. É a dupla fita complementar. Isso é a forma ativa. Essa cromatina está aparecendo ao longo da interfase inteira. Fase G1, fase S, fase G2. Ao final da interfase, você vai ter a primeira etapa da divisão celular. Pode ser uma prófase de uma mitose, pode ser uma prófase de uma meiose. Nessa primeira etapa da divisão celular, nessa prófase, o DNA que está na forma de cromatina, ele vai ser compactado para formar a estrutura denominada de cromossomo.
esse DNA compactado ele não está mais ativo. Na realidade, ele vai estar na forma do cromossomo agora, porque esses cromossomos são formas mais fáceis da célula distribuí-los entre as células filhas. Distribuir o DNA por hereditariedade para as células filhas. Então, nessas duas etapas você vai encontrar o DNA na forma de cromatina durante a interfase. Na forma de cromossomo, a partir da prófase, da divisão celular em si. Complementando nossa resposta, ao final do processo de divisão celular, a última etapa desse processo vai ser novamente descompactar o DNA que está na forma de cromossomo para uma forma superesticada novamente, que é a cromatina, dando sequência a uma nova interfase. Questão número 5, falando de divisão celular. Questão número 4, desculpa. O que é mitose e meiose? Os dois são tipos diferentes de divisões celulares. Todas as células do nosso corpo normalmente são multiplicadas por uma divisão celular denominada de mitose. Ela tem como característica produzir células filhas que são geneticamente idênticas àquela célula mãe, aquela célula progenitora que se dividiu, deu origem às células filhas. Então, se nós temos 46 cromossomos em todas as células do nosso corpo, no núcleo de todas essas células, na realidade, após a mitose, as células filhas que vão ser produzidas também vão apresentar 46 cromossomos. Quando a gente fala agora especificamente de células reprodutivas, as suas células reprodutivas elas são produzidas por um processo denominado de meiose. Os espermatozoides produzidos pelo homem são produzidos por meiose. Existia uma célula progenitora, uma célula mãe, um espermatócito. Esse espermatócito foi dividido por uma meiose 1, uma meiose 2 em células filhas. Essa espermatogônia, na realidade, ela inicialmente era uma célula diploide. Tinha 46 cromossomos no seu núcleo. Após a primeira meiose, já dividiu pela metade o número de cromossomos. O espermatócito 1 ele apresenta não 2 cromossomos de cada tipo, mas sim 1 cromossomo de cada tipo. Vai ter 23 cromossomos. A meiose número 2, na sequência, vai dividir pela metade os cromossomos multiplicados, o DNA multiplicado de cada cromossomo, para produzir mais 2 células filhas, mantendo o mesmo padrão. Então, ao final do processo da meiose, você vai ter células filhas na espécie humana que tem 23 cromossomos. Quando se compara essa célula com a célula mãe dela, que tinha lá atrás 46 cromossomos. Isso vai ser para produzir os espermatozoides no homem, vai servir para produzir os oócitos 2 na mulher. A célula reprodutiva feminina ela é denominada de oócito 2. Aí posso dar outros exemplos também, né? Para mitose, por exemplo, as células da minha retina, quando elas são produzidas pela divisão celular denominada de mitose. Uma célula tinha 46 cromossomos, as outras vão ter 46 também. Outro exemplo de célula que é produzida por mitose, as células da minha epiderme, que estão sendo aqui constantemente renovadas. Todas são produzidas por mitose. Uma célula se divide, dando origem a 2 novas. As hemácias são produzidas por mitose. Todas as células do meu corpo, exceto as sexuais, são produzidas por mitose. As células sexuais são essas produzidas por meiose. Se eu fosse pedir uma característica geral para cada uma dessas divisões celulares, a mitose, ao final do processo, produz células filhas que são geneticamente idênticas à célula mãe. A meiose, no final do processo, vai produzir células filhas que vão ter apenas metade do material genético daquela célula mãe. Quando eu falo material genético, logicamente me refiro ao material genético nuclear. Qual é a diferença então entre a mitose e a meiose? Já que a gente já sabe que são divisões celulares, questão número 5, a diferença é essa. Ao final do processo, ao final da mitose, as células filhas vão ser produzidas 2 células filhas, em que as células filhas têm um material genético idêntico ao da célula mãe. Ao final da meiose, a divisão celular chamada de meiose vai produzir não 2, mas 4 células filhas, em que na verdade cada célula filha só tem metade do número de cromossomos que a célula mãe tinha.
Existe até uma particularidade quando se fala da meiose, que também uma das etapas é denominada de crossing over, e vai produzir novas combinações entre cromossomos homólogos. Uma parte de um cromossomo homólogo vai ser trocada com o do outro homólogo, criando um novo cromossomo. Na questão número 6, o que são células haploides e diploides? Ainda estamos falando de divisão celular do tipo mitose e meiose, porque as células filhas que são produzidas pela divisão celular denominada de mitose, essas células filhas elas continuam semelhantes geneticamente àquela célula mãe. Se a célula mãe tinha 46 cromossomos, as células filhas continuam tendo 46 cromossomos. Elas vão ser células denominadas de diploides, porque tem dois conjuntos de cromossomos. Tem dois cromossomos números 1, tem dois cromossomos números 2, tem dois números 3, assim por diante até o cromossomo número 22, tem dois cromossomos números 22. Tem dois cromossomos sexuais, podem ser 2X, podem ser um X e um Y. Então tem dois conjuntos de cromossomos. Quando eu falo da divisão celular denominada de meiose, essa divisão celular, as células filhas produzidas, elas não são diploides, elas são haploides. Mas professor, eu não estou entendendo. Só pensar no número de cromossomos, pessoal. A célula mãe, que se dividiu por meiose, ela tinha 46 cromossomos. As células filhas, qual é a característica principal da meiose? Meus alunos vão rir agora quando ouvirem isso. A característica principal da meiose é, ela vai dividir os cromossomos entre células filhas. Se uma célula mãe tinha 46 cromossomos, vai dividir na metade para as células filhas. Cada célula filha vai apresentar, na verdade, 23 cromossomos. Vai dividir pela metade os genes. Os genes vão ser distribuídos pela metade entre as células filhas. E aí, essas células filhas agora vão ser denominadas de haploides, porque elas só possuem metade do conjunto cromossômico da espécie. Se a célula mãe tinha 46 cromossomos, as células filhas produzidas por meiose, cada célula filha só vai ter metade disso, vai ter 23 cromossomos. Só vai ter metade dos genes que a célula mãe possuía. Na próxima questão, quantos cromossomos há nas células autossômicas e nas células sexuais da espécie humana? Muito simples de resolver também, a gente continua na mesma pegada. As células sexuais são as células reprodutivas, são as células haploides. Elas só possuem um conjunto de cromossomos. Elas não têm dois números 1, dois números 2. Elas têm um cromossomo número 1 só, um número 2, um número 3, um número 4, um número 22, um cromossomo Y ou um cromossomo X. Isso é uma célula sexual. Quando você tem células haploides, você tem diploides, você tem dois conjuntos. Ela vai ter os dois do par de homólogos. Vai ter os dois números 2. Os dois sexuais vão estar juntos. Então vejam, você tem essa diferença quando se fala de células reprodutivas, que são células haploides, comparando elas com células autossômicas, são as outras células do seu corpo. Se eu falar especificamente das células autossômicas na espécie humana, essa célula autossômica vai ter 46 cromossomos. As células sexuais só vão ter 23 cromossomos no seu núcleo. Questão número 8. Após a fecundação, quantos pares de cromossomos homólogos há no zigoto? Aí botei até entre parênteses para a gente lembrar de palavras mais simples. A célula ovo, a primeira célula do indivíduo. Quantos pares de cromossomos há nessa célula? Nesse zigoto, uma vez que ele é formado pela união dos cromossomos que estão lá no espermatozoide com os cromossomos que estão lá no óvulo, então você tinha um conjunto de 23 cromossomos no espermatozoide, outro conjunto de 23 cromossomos no ócito 2. Na hora que esse espermatozoide fecunda esse ócito 2, literalmente você vai ter a somatória agora de dois conjuntos nessa nova célula que vai ser a primeira célula do indivíduo. Vai ter dois números 1, dois números 2 e assim por diante. Totalizando 46 cromossomos. Na questão número 9 a gente já muda um pouquinho, que são os genes. Genes a gente pode relembrar do vídeo número 1, que a gente já tem gravado aí para você assistir,
conferir e tirar suas dúvidas de genética. Qualquer dúvida, coloca ela aí no comentário, ou então manda um e-mail para mim. Meus alunos todos têm meus e-mails, porque no primeiro slide da apresentação sempre tem lá escrito aldair.franca@gmail.com. Só mandar um e-mail lá com sua dúvida que a gente tenta tirar o mais rápido possível. O que são genes? Na realidade, se eu pego ao longo de toda a estrutura do DNA, eu vou perceber que vão existir regiões que vão codificar proteínas. São sequências de nucleotídeos, são conjuntos de códons, e eles vão servir para transcrever um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai poder ser utilizado para traduzir uma proteína. Então, esses genes, na realidade, são essas sequências do DNA que são utilizadas para se transcrever um RNA mensageiro e que são utilizados para se codificar uma proteína lá na tradução. Se eu quiser resumir a minha resposta, genes são sequências do DNA que codificam proteínas após a tradução. Muito simples, muito rápido. Só fosse fazer uma relembrança aí, dar uma reolhada lá nos nossos slides do começo da disciplina. Se eu não me engano, foi o primeiro dia da nossa aula de adaptação, de DP, de dependência. Dá uma olhada lá para aproveitar o ritmo de estudo e não vacilar, não tirar uma nota ruim na sua prova continuada, na sua prova, sua prova de avaliação aí da disciplina. O que são pares de cromossomos homólogos? E a gente tem que lembrar que nós temos 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, na realidade, eles podem ser agrupados em 23 pares. 2 cromossomos números 1, 2 cromossomos números 2, 2 números 3, 2 números 4, 5, 6, 7. Sempre vão ser pares. Pares de cromossomos que recebem os mesmos números. Quando chega lá no 22, você tem 2 cromossomos números 22 dentro do núcleo das suas células. Tem um 23º par também. O par número 23 é o par dos cromossomos sexuais. Tem o par de cromossomos X e Y. Aí eu posso defini-los como pares que são perfeitamente homólogos ou parcialmente homólogos. Os cromossomos X e Y, eles são apenas parcialmente homólogos. Eles não se correspondem em todas as suas partes. Todos os outros pares de cromossomos eles são chamados de perfeitamente homólogos. Por isso que os 2 têm o número 1. Os 2 têm o número 2. Os 2 são pares. São sempre pares que receberam o mesmo nome. Eu reconheço cromossomos como homólogos, para denominá-los, por exemplo, porque ao longo da estrutura do cromossomo vai ter um conjunto de genes, pode ser o gene A lá em cima, o gene B mais baixo, o gene C aqui embaixo. O outro cromossomo que vai ser homólogo a esse do exemplo, ele também tem que ter o gene A lá em cima, o gene B aqui no meio, o gene C aqui embaixo. Para eu definir que eles são cromossomos homólogos, os 2 cromossomos têm que ter, ao longo da sua constituição, os mesmos conjuntos de genes, e os genes devem estar nas mesmas posições exatas. O gene A tem que estar nessa posição superior e no outro cromossomo homólogo dele tem que estar também um gene A na mesma posição superior. O B tem que estar mais abaixo aqui no meio, nos 2 cromossomos. O gene C também tem que estar mais abaixo aqui nos 2 cromossomos. Se os 2 cromossomos do meu exemplo tiverem o mesmo conjunto de genes, A, B e C, A, B e C, e esses genes estiverem nas mesmas posições, eles se correspondem. Eles vão juntos determinar um fenótipo, uma característica no seu corpo. Esses cromossomos aqui do meu exemplo são cromossomos homólogos. Quando a gente fala dos cromossomos X e Y, que são sexuais, a estrutura do cromossomo X ela é muito maior do que a cromossomo Y. Mas nesse cromossomo X vai existir uma região nele que não tem homologia no cromossomo Y, não tem correspondência. Também acontece o contrário. O cromossomo Y tem uma regiãozinha dele que não tem correspondência no cromossomo X. Mas existe nos 2 cromossomos sexuais uma região que tem correspondência um no outro. O X tem a correspondência no Y. O fato deles terem uma correspondência parcial significa que eles são apenas parcialmente homólogos. Então, no núcleo das suas células existem 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos denominados perfeitamente homólogos e um par denominado de parcialmente homólogo. No caso da mulher, ela tem 23 pares de cromossomos perfeitamente homólogos. Próxima questão. Dentro dos cromossomos homólogos, o que são pares de genes alelos?
pares de genes alelos é muito simples. Se você entendeu a noção de homologia para os cromossomos, gene alelo é a coisa mais boba que tem. Vamos usar o par número 5 como exemplo. Tem um cromossomo número 5, outro cromossomo número 5 que é o seu homólogo. Eu sei que eles são homólogos porque os genes que estão ao longo dos cromossomos são semelhantes. São genes complementares que juntos vão determinar características. Podem ser características monogênicas, podem ser poligênicas. Vamos usar uma característica monogênica. Nesses dois cromossomos número 5, nessa posição superior, eu tenho um gene que eu vou chamar de azão. Esse gene A da esquerda é o azão, o daqui da direita é o azinho. Então vejam, eles são alelos porque eles estão na mesma posição de cromossomos homólogos e vão servir para descrever uma característica em comum. O gene azão daqui pode ser para descrever a covinha no queixo. O gene Azinho daqui também vai descrever a covinha no queixo. Como a covinha no queixo é uma herança monogênica recessiva, só vai ter a covinha no queixo quem só tem os genes recessivos nos dois cromossomos. Esses genes recessivos eles são alelos. Nesse cromossomo da direita, da esquerda aqui, eu não falei para vocês que era um gene azão? O da direita não era um gene azinho? Então vejam que esse indivíduo ele não tem a covinha no queixo porque ele é azão nesse cromossomo, azinho no outro. Se fosse um indivíduo que fosse azinho e azinho, aí sim ele teria a característica monogênica covinha no queixo. Mas genes alelos são genes que estão no mesmo locus, locus é outra palavra difícil para posição, estão na mesma posição em cromossomos que são homólogos. Esses genes que estão aqui na mesma posição, eles se correspondem para poder determinar qual é a característica do par. A característica fenotípica que vai ser expressa por esse par. São genes alelos. Para finalizar essa primeira parte de exercício, o que é um genótipo e o que é um fenótipo. E aí eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas ainda vai faltar mais ou menos umas 8 questões para a gente elucidar. 2 delas é uma questão prática que eu vou utilizar um recurso mais visual, vou usar um lápis, um papel e vou fazer isso aqui com vocês. O que é um genótipo? Questão número 12. Genótipo é o conjunto de genes que você tem em todos os seus cromossomos. Isso é o seu genótipo. Se eu especificar uma característica, por exemplo, essa da covinha no queixo. Essa covinha no queixo é uma característica monogênica recessiva. O genótipo que vai descrevê-la você tem que ter genes recessivos, você tem que ser azinho, azinho. Na hora que você é azinho, azinho, isso é o seu genótipo. São os genes que você possui para essa característica. Aparece a covinha no queixo. Você poderia ser azão, azinho. E aí, o gene azão, por ser dominante, o efeito dele é tão maior que esconde o efeito do recessivo. Você, assim, não teria covinha no queixo, mas o seu genótipo seria azão, azinho. Se você fosse azão, azão, aí você não ia ter a covinha no queixo mesmo, porque você não ia ter nenhum gene recessivo. Mas o seu genótipo era azão, azão. Isso é o seu genótipo. São os genes que você possui. Na questão seguinte, ele pergunta o que é fenótipo. Aí sim você vai entender o que esse gene vai ter feito no seu corpo para te dar uma característica. Fenótipo se refere à própria característica já expressa. O fenótipo sempre é o que o seu genótipo está te dando como uma tendência, são os genes que você possui, associado com a influência ambiental. Porque eu posso ter covinha no queixo. Isso aqui é o meu genótipo, está descrevendo essa. Mas se eu quiser fazer uma cirurgia plástica, eu não consigo remover esse fenótipo, essa característica, o meu genótipo vai continuar lá dizendo que eu deveria ter a covinha no queixo. Mas eu, ambientalmente, de uma maneira cultural, eu posso ter removido essa covinha no queixo. O meu genótipo descreve a minha tendência natural a ter essa característica física. Mas o fenótipo, que é a característica como ela está sendo apresentada para o ambiente, ele pode ser modificado. O genótipo dificilmente ele vai ser modificado. Ok? Então o fenótipo ele é literalmente o conjunto dos meus genes sobre a influência ambiental, e isso se expressando para o ambiente de uma determinada forma. Eu posso ter cabelos pretos, eu posso pintar o meu cabelo, aí todo mundo vai achar que eu tenho cabelo louro, mas na realidade o meu genótipo descrevia o cabelo preto.
O loiro, na realidade, foi porque eu mudei a coloração no meu cabelo sob influência ambiental. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Aí ele pede algumas heranças monogênicas e poligênicas. Eu vou deixar para fazer isso aqui para o próximo vídeo, que senão não vai dar tempo de vocês assimilarem. E eu mesmo vai ficar muito corrido para mim. Eu tenho que fazer mais algumas coisas agora. No próximo vídeo eu completo essa leva de questões aqui e auxilio vocês um pouquinho mais com mais resoluções de dúvidas que vocês forem me apresentando por e-mail ou foram solicitando para eu gravar para vocês poderem estudar de casa mesmo. Tá ok? Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Espero que vocês possam aproveitar esse vídeo. Qualquer coisa que eu possa ter falado ficou muito rápido, não deu para compreender direito, me pergunta aí nos comentários mesmo, ou me manda um e-mail, aldair.franca@gmail.com, que eu respondo para vocês. Um grande abraço aí, bons estudos a todos. Tchau, tchau.